Os irmãos podeis assentar. Sei que as irmãs estão correndo, né? No Japão, os dias parece que as horas são mais corridos, temos menos tempo para fazer as coisas. E eu sei que tudo que a gente faz é correndo, né? Vai trabalhar correndo, acorda correndo, se troca correndo, toma banho correndo, faz comida correndo, vai para a igreja correndo. E a gente vê a mão de Deus sobre a igreja do Senhor aqui no Japão. Que independente dessas cargas horárias de serviço, independente das dificuldades da correria, Deus nos abençoa com o tempo para nós estarmos na casa do Senhor, louvando e bendizendo a Ele e realizando este congresso, esse aniversário do ciclo de oração, para a honra e a glória do Senhor. Trazemos a saudação do nosso pastor Haroldo Yamamoto, né, sua esposa, a missionária Raquel, a esta igreja, a todos os irmãos presentes. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 25 ao 38. Louvamos a Deus pela vida do pastor José, né, que é o pastor setorial desta congregação. Louvamos a Deus pelo dirigente local, né, pastor Anderson, pelo convite. Louvamos a Deus pela congregação de Tsu. Louvamos a Deus pela congregação de Suzuka. Louvamos a Deus pela congregação de Kuana. Louvamos a Deus pela congregação de Emanuel. Louvamos a Deus pela congregação de Iga, pelos dirigentes, pelas irmãs que estão orando, que estão unindo força para que o Evangelho seja propagado nessa nação. Louvamos a Deus pela vida da irmã Rosaninha, né, Rosaninha, pastor, as irmãs do ciclo de oração. Irmão, nós louvamos a Deus. Como diz o Salmo 23, já nos últimos versos: a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, se você está aqui, é porque a bondade e a misericórdia de Deus está te seguindo, está te perseguindo, está te acompanhando. Então, já desde o início desse culto, nós temos sentido a presença de Deus, e a gente estava orando e preparando, e aquela correria, mas Deus dando graça. Mas no decorrer do culto, enquanto as irmãs louvavam, engrandeciam e serviam a Deus com prioridade, o Espírito Santo foi nos dando outras passagens bíblicas, e eu fui aqui anotando, glorificando e sentindo a glória e a presença do Senhor. E nós sabemos que nós não estamos sentindo só a presença do Senhor, porque todos nós aqui somos templo do Espírito Santo. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 25 ao 38, nós vamos ler todos esses versos, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e levou-o a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que manifestem os pensamentos de muitos corações. 36.
E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com seu marido somente 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava da onde? Do templo, servindo a Deus com o quê? Jejum e orações, de noite e de dia. 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele quem? De Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Que palavra linda, que mensagem gloriosa. Se eu e você prestar atenção em cada detalhe desse texto que nós lemos, irmãos, não era nem necessário ter uma preleitora ou um preleitor nesta noite, porque a palavra é clara. E o que é lindo nisso tudo é que era o Espírito Santo sobre eles, era o Espírito Santo neles, era o Espírito Santo revelando a eles, era o Espírito Santo atuando neles. E este mesmo Espírito Santo está sobre nós, está em nós, está aqui nesta noite. Aleluia. E falando sobre prioridade, eu fui procurar no dicionário prioridade. O que quer dizer prioridade, né? E diz assim, o significado de prioridade quer dizer eleger o que vem em primeiro lugar. Eleger é escolher o que vem em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para nós. Então há-se uma escolha de eleger. Não, para mim, mais importante, para mim o que eu quero. Então se eleger, já fez uma escolha. Não, eu vou pôr, não, tá aqui, prioridade não, eu quero essa prioridade, aqui ó, eu elegi, coloquei em primeiro lugar. Ou seja, é o que é mais importante para mim. Prioridade é o que é mais importante para você. Eu já faz 9 anos sou vovó. Já sou, né? Fui vó mais nova. Mas também eu fui mãe muito nova. E vem bastante neto, né? A gente, se não tomar cuidado, a gente também faz prioridade. Mas eu tento não ser injusta, que nem eu fazia com meus filhos. E meus filhos não eram gêmeos, tinha 2 anos e meio de diferença. E tem um filho que se achega mais, tem um filho que todos eles são diferentes. Mas independente da diferença, eles não eram gêmeos. Mas quando eu ia comprar uma camiseta para mim não fazer acepção, então com eles eu tentava, comprava igual. Aí andava tudo igual, tadinho. Aí quando eles vêem as fotos deles em culto, uma calça social é aqui, ó, que era moda, né? Aí eles reclamam que eu vesti eles mal, mas a calça era igual vinho. Aí se eu comprava sapato para ir social vinho, aí o sapato social deles vinho. Aí eles reclamam da foto e eu acho que esse é tão bonito, né? Camisa social, um detalhe assim, vinho na manga, aqui, e na calça, lá em cima, né? Mas quando vocês olham o pé deles, irmão, parecia que eles estavam com uma auréola assim na igreja, né? Mas que na foto, você olha para os pés, tava pura lama. Ah, falei, Jesus, né? Aí eles se preocupam com a vestimenta. E eu me preocupei que em algum momento do culto eles não estavam na igreja, mas estavam correndo lá fora e se lambuzando os pés. Então andava um pouco de trabalho. Então eu me esforço ainda, irmãos, para não ter prioridade com essa situação. Mas trazendo, irmãos, para o espiritual, trazendo para essa palavra de Deus entre outras coisas seculares, mundo, igreja, nós precisamos priorizar a igreja. E servir, o que quer dizer servir? Servir quer dizer o quê? Prestar serviço, ajudar, auxiliar, atender. Aí eu uso assim os trabalhos geral, trabalho de departamento infantil. A gente convidou, vamos somar força. Vamos somar força.
Vamos somar força. Porque se nós somarmos força e temos prioridade em servir, nós não vamos causar dissensão, nós não vamos causar divisão, nós não vamos impedir o avanço e o crescimento da obra do Senhor neste país, que Deus nos chamou para anunciar o Evangelho que salva. Então que Deus nos ajude a entender, a priorizar e a servir, porque às vezes nós pensamos que estamos priorizando o que está certo e está errado, pensamos que estamos servindo o que é certo, mas está errado. Então vamos para a palavra de Deus, vamos para este legado tão precioso e glorioso que Deus nos deixou registrado nas Escrituras Sagradas. Mesmo que alguém, o seu caráter não condiz o que ele está falando, mas se a palavra é a palavra de Deus, nós temos que receber ela, porque Deus não muda. Muitos estão se corrompendo. E falando sobre caráter, quero abrir um entre aspas aqui. Exemplo disso: Sansão tinha unção e tinha poder e força, mas o seu caráter no fim da sua carreira não o protegeu. Mas nós olhamos para um homem, um jovem na Bíblia chamado José. Ele não tinha poder nem unção, mas ele tinha caráter. E ainda que ele desceu, ele manteve. E esse caráter protegeu ele. E olha o final de José. Aleluia! Que Deus nos ajude, porque o diabo quer que nós nos corrompemos no nosso caráter. Aleluia. Então não contem com o poder, contem com o teu caráter, porque alguém vai olhar você, vai ver as obras de Deus, e diz a sua palavra que vai glorificar a Deus. Aleluia. E irmãos, então vamos voltar aqui para a palavra. Fecha aspas, vamos lá. Na introdução que nós colocamos aqui, diz assim, ó. A história desta mulher, né, que a gente falou sobre Ana, a profetisa, tá? Não é a Ana aquela outra lá não, tá, irmãos? É a Ana, a profetisa, né? A história dessa mulher, ela se mistura com a história do seu companheiro de esperança, que é quem? Que nós lemos, qual que era o nome dele? Simeão. E o nome Simeão significa Deus está ouvindo. E Ana significa graça, favor. A Bíblia fala que naqueles dias eles estavam no templo. Eles não estavam em outro lugar. E lembra no texto que nós fomos lendo da palavra de Deus? Do versículo 25 até o 38? Ele tinha recebido uma promessa pelo Espírito Santo. Tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo. Ninguém bateu na porta da casa dele e disse: corre lá para o templo, chama Ana, que Jesus está sendo trazido por José e Maria para ser apresentado. Oh, foi o Espírito Santo que levou ele, que levou Ana, aleluia, para aquele momento. E quando eles estavam ali para fazer a apresentação, eles também não falaram o nome. E antes que José e Maria falassem quem era, registraram: esse aqui é Jesus de Nazaré, aconteceu isso. Maria, olha, o anjo apareceu para mim e falou que no meu ventre ia ser gerado um filho, mas que não ia ser do homem, mas seria do Espírito Santo. José não chegou lá e falou: olha, esse aqui que eu quero que vocês apresentem. Eu estava pensando que a minha mulher tinha me traído, Maria, minha noiva, tinha me traído, mas o anjo do Senhor me apareceu pela madrugada, falou comigo em divinas revelação e sonho. Não temas receber Maria como esposa, porque o que nela está gerado não é teu, mas é do Espírito Santo do Pai. Não, eles não chegaram falando e dando todo o histórico daquela criança, mas Deus começa a usar a boca de Simeão, e os pais ficam pasmados, como dizendo: como que ele sabe? Como que ele sabe? Talvez você está perguntando: como é que ele sabe? Como é que Deus sabe? Deus conhece você por dentro e por fora. Aleluia. Diz esta palavra que esta mulher, filha de Penuel, da tribo de Azer, então vamos trazer um pouco assim do antes, né? Mas que ela não se apartava do templo. A tribo de Azer
diz os ensinos, no ano 722 a.C., quando Samaria foi invadida, todos foram levados cativos à Síria. E não há mais relato, irmãos, de quando essa tribo retornou. Alguns estudiosos dizem que ela nunca se retornou, mas outros registram foram levados e preservados e devolvidos à terra prometida. De maneira que a Bíblia mostra que esta mulher chamada Ana, ela estava naquele dia no templo presenciando o que? A apresentação de Jesus, e ela se torna o que? Um remanescente nas terras de Israel naquele dia. No ponto 2 que eu marquei aqui, diz assim, ó, a descrição feita desta mulher por Lucas nas escrituras sagradas, ela é tão bela e ajuda eu e você, os leitores da Bíblia, a compreender claramente a respeito da veneração que ela conquistou nos seus dias. Ficou viúva, muito jovem, mas a Bíblia nos diz que durante o período da sua viuvez, ela resolve marcar a história como uma mulher que não se afasta do templo. Aleluia. Aleluia. E que de dia e de noite buscava a presença de Deus. Esta mulher, ela aqui, irmão, ela se destaca como uma mulher remanescente, uma profetisa remanescente de um período mais sombrio da história, ao qual nós começamos a chamar assim na Bíblia, né? No tempo bíblico, fala assim, o período, a gente fala assim, o período do silêncio profético, alguns dizem. Alguns chamam do período interbíblico. 400 anos, irmãos, estava se passando de silêncio, sem Deus revelar alguma coisa para o seu povo. Eu não sei quantos irmãos assim são crentes há 25, 30 anos, e não está sendo mais impresso, mas antes, eu não sei se vocês têm ainda. Quem tem aquela Bíblia que entre o livro do Velho Testamento até o Novo tem 4 folhas sem escrever nada? Quem teve? Tem ainda? Aí eu quando eu vim para Jesus, irmãos, eu era curiosa. Os professores de escola dominical passavam apertado comigo, porque eu perguntava mesmo, e eu não tinha vergonha. Meus dirigentes, meus pastores, eu perguntava, porque eu queria saber, eu quero Deus, eu quero entender Deus. Aí eu perguntei, por que essas 4 folhas vazias aqui, né? Então já no início da minha fé, meus 20 para 21 anos, eles falaram que foi esse tempo que Deus ficou em silêncio para com seu povo. Nenhuma revelação, nenhuma manifestação. Mas olha que lindo. Mas Ana perseverava em servir ao Senhor com jejum e oração. Glória a Deus. Estava sempre no templo do Senhor com jejum e oração. E olha só, e ainda diz mais, irmão, que eu não chego nem nos pés dela, de dia e de noite. De dia e de noite. Não havia culto. Deus está falando aqui, Deus está mostrando, eu sinto a presença do Espírito Santo aí, irmãos, olha, o Espírito Santo está aqui. E nem isso estava sentindo. Mas ela não deixava, mesmo sendo viúva. Então imagina, mano, nós viúva. Eu viúva, tinha que ter outra pessoa para me trazer, e olha se eu vinha. Então eu sempre oro, meu marido está trabalhando mais, aí tem um sono no volante, mas Jesus, guarda meu esposo, guarda meu marido. E mesmo essa mulher passando toda essa dificuldade, ela não falou, eu vou parar de ir para a igreja porque eu não tenho marido, não tem quem me leva, não tem quem me cuida, não tem quem me sustenta, não tem quem dá um nome. E eu vou dizer para as irmãs, quando uma presença do marido, as pessoas nos respeitam, irmãos. Tem mulheres que vão para um aconselhamento, uma visão errada, e acham que seu marido vai ser melhor. Não vai ser melhor. Já fui mãe, meus filhos sem marido, e até mesmo na igreja tem pessoas que se acham no direito de corrigir nossos filhos e de nos ensinar como nós temos que fazer.
Às vezes os chefes não nos respeitam, vizinhos não nos respeitam, jovens não nos respeitam. Mas quando tem a presença masculina de um esposo, eles nos respeitam. Eles pensam duas vezes se vai corrigir nossos filhos ou não, porque tem um pai. Então a presença paternal, a presença do marido na minha vida, na sua vida, ainda que nós temos aquelas vocês sabem, né? Mas mamãe, nós temos um marido. É melhor nosso marido ali do que uma pessoa que não é nosso marido querer mandar na tua vida, querer corrigir você, querer corrigir seus filhos e até mesmo judiar de você e dos seus filhos. Então precisamos dos nossos esposos. Esposo, você pode glorificar pelas suas esposas? Irmã, glorifica a Deus pelo teu marido. Aleluia. Mas Ana, mas eu quero ser que nem Ana. Irmã, dá para servir a Deus, dá para priorizar Deus com esse marido, homem de Deus que Deus te deu. Aleluias. Vamos continuar aqui. Opa, né? Ok. No quarto ponto que a gente colocou aqui, cenário bíblico, podemos apontar esta mulher como que uma adoradora, irmãos, e completamente apaixonada por Deus. Tá? É uma força de expressão. Não estou querendo falar aquela paixão que acontece e acaba. É aquela paixão que permanece com uma consciência. Então ela era completamente apaixonada por Deus. Por quê? Quase 90 anos, irmãos. Isso é paixão. É aquela paixão que não morre. É aquele amor, aquele entendimento. Ela tinha um culto racional ao seu Deus. Ela entendia o que ela está fazendo, ainda que ela não ouvia mais profecia, ainda que ela não sentia a alegria do Espírito Santo, mas ela acreditava nessa palavra que é verdadeira e fiel. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. E como toda mulher, eu quero incluir todas as irmãs que estão aqui presentes e aquelas que vão ser alcançadas com o seu testemunho, com o que você vai falar, ou por rede social, ou por um vídeo, ou por um e-mail. Olha só, e como toda mulher adoradora e apaixonada por Deus, o que acontece? Ela deixa a sua marca na história e deixa o seu legado para cada um que está aqui nesta noite e para aqueles que vão vir para o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção, mas talvez eu dizer, mas por que vemos esta mulher como adoradora, totalmente apaixonada? Olha a resposta: porque somente crentes que amam a Deus sabem aguardar o cumprimento da promessa. Se você ama, você está esperando. Se você ama, você está aguardando. E a promessa vai se cumprir. Aleluia. Santo Deus. E a promessa estava sendo guardada por Ana. Estava ou não estava? Sim. Ela esperava a chegada dele, a chegada do Messias. Com certeza, o sacerdote Simeão falava: Ana, não desanima. Ana, continua priorizando. Ana, continua servindo. Eu não posso, mas o Deus que nos prometeu está dizendo que eu não vou morrer antes que veja a salvação. Não para. Irmãos, com certeza ela passou dificuldade, mas ela tinha um homem de Deus que a aconselhava. Ela tinha um homem de Deus que pregava. Ela tinha um homem de Deus que ensinava. Ela tinha um homem de Deus que era exemplo de vida, que também priorizava e servia a Deus com alegria. Marido que ajudava. Amor, vamos. Amor, Deus vai dar vitória. Irmãos, até quem não é cristão às vezes está meio arrasadão, ou desviadão, não sei, ou desviadinho, não sei. Até ele Deus usa. Ô amorzinho, não para de ir para a igreja não. Porque se você parar, irmã, você imagina como é que você vai ficar? Coitado dele, né? Coitado dele. Que é Deus que nos amansa, irmãos. Não é verdade, irmãos? Eu sei que eu não sou mansa, nem um pouco. Eu lembro que o pastor João Batista foi com a irmã Rosana visitar meus pais, já faz anos, né, Rosaninha? E quando meu pai contou para ela quem eu era, como eu
era, o que eu fazia. O pastor João Batista falou assim: eu acho que eu estou na casa do pai da Sandra errado. Irmãos, mas eu estou consciente que é o oleiro. É o oleiro. É o oleiro. E o Espírito Santo quer te convencer nesta noite que você está na mão do oleiro. Do oleiro. Do oleiro. Então, esposo, ajuda sua esposa a permanecer na mão do oleiro e vem com ela para as mãos do oleiro, porque diz a palavra de Deus que na mão do oleiro, nas mãos de Deus, há misericórdia. Tanto que o salmista diz: caia eu na mão do Deus vivo, porque tem misericórdia. Porque se você e sua esposa, seus filhos caem na mão do diabo, ele não tem misericórdia. Espírito Santo, aleluia. E promessa estava sendo guardada e ela esperava a chegada do Messias. Naquele tempo havia muitos religiosos, mas Deus escolheu Ana. O Espírito Santo falou com Ana: vá para o templo, vá para o templo. E ela foi portadora das boas novas para aqueles que amavam e buscavam a presença de Deus. Ei, Deus te levantou e te chamou para esta noite, para você continuar e ser a proclamadora do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aonde houver, irmãos, um coração apaixonado, haverá um Deus disposto a cumprir as suas promessas e deixar a marca desse apaixonado da vida de outras pessoas. Eu não estou querendo trazer uma mensagem ao seu coração aqui: eu quero marcar o coração de outras pessoas. Você priorizar isso. Mas a própria palavra de Deus nos diz que quando nós o amamos, aleluia, a sua bondade, a sua misericórdia nos segue. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas mesmo nós sabendo e outras pessoas sabendo que é Deus que nos amou primeiro, não quer retribuir este amor com amor. Não sente vontade de retribuir esse primeiro amor com amor, nem para com Deus, nem para com o próximo. Muitas vezes alguém nos estende as mãos, querendo nos ajudar, e nós damos as costas, maltratamos, apedrejamos, difamamos, ou achamos que essa pessoa está nos atrapalhando a servir ao Senhor. Ou ao contrário, às vezes nós estendemos as mãos, amamos, queremos ajudar, e essas pessoas nos interpretam mal, não vê nós como amigo, mas como inimigo. Mas nós que priorizamos em servir ao Senhor, nós não somos inimigos do Evangelho. Nós não somos inimigos da igreja. Nós não somos inimigas das irmãs do ciclo de oração. Nós não somos inimigas dos outros departamentos. Nós somos corpo, nós somos amigos e vamos somar força. Porque se eu for um peso para outros, eu vou impedir o crescimento do Evangelho. E Deus nos chamou para servir com prioridade. E esse servir, irmãos, é a Deus e aos irmãos. É a Deus e a família. E às vezes eu falo: meu amor, às vezes a gente trata mais mal quem nós mais amamos. Não é verdade, irmãos? A gente ama tanto o marido, mas daqui a pouco a gente aí ama tantos filhos, mas aí parece que chega do serviço, ou o filho está chegando, você já pega a espada, o filho já pega o escudo lá na porta, né? Aí depois um lança para cá, um lança. Não é verdade, irmão? Não estou falando mentira, estou falando isso porque vamos transformar o nosso lar no jardim do Éden. Vamos transformar o nosso jardim do Éden, que nossos esposos tenham prazer em voltar para casa, que nossos filhos tenham prazer de ver você chegar em casa. Já
nossos netos, quem é vovó? Oh, vovó, que bom que você chegou. Vovó, quero ir na igreja com você. Vovó, quero ir para a escola dominical com você. Agora vamos, Deus nos amou de uma tal maneira que nos enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo meu e o seu pecado, que nos amou primeiro. Vamos retribuir. Irmã, como que nós podemos retribuir? Priorizar. Servir. Amar o que Ele ama. Amar a igreja que deu a si mesmo por ela. Amar o próximo como a ti mesmo. Aleluias, aleluias. Essa mulher, ela amava também, gente, a casa de Deus. É bem claro quando nós fizemos a leitura. E no Salmo 84, 1 e 2 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Quantos não amam mais os tabernáculos, a casa do Senhor? Quantos não anelam mais e se desfalecem para estar nos átrios do Senhor? Quantos o coração e a carne não clamam mais pelo Deus vivo, mas procura satisfazer o seu eu, a sua carne, o que você quer, o que você acha? Não é assim. Priorizar Deus, servir a Deus, não é isso. Aleluia. É ter um coração e dizer como este salmista, e Ana entendia isso: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece no teus átrios. Que é isso? Ela chora, ela se quebranta, ela glorifica, ela ora, ela sorri, ela pula, ela grita. Ou ela geme. Porque tem pessoas que são tímidas, mas ela geme e glorifica a Deus. Oh, ela chora. Grandioso Deus. E no Salmo 84, 10 nos diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, quer dizer, até lá fora, do que habitar nas tendas da impiedade. Olha só, não é nem dentro, é lá na porta, lá fora. Olha só a vontade que ele tinha de estar na casa do Senhor, a porta fechada, não dá para entrar. Mas ele está lá fora, e ele diz que até na porta é melhor do que ele estar em outros lugares, onde que se há impiedade. Irmãos, e a gente sabemos, o cultor fica, ou então assumir um compromisso, vou fazer tal trabalho, aí apareceu outro compromisso que não tem nada a ver, não. A gente não pode falar assim, é família. Lógico que a Bíblia nos aponta para apoiar a família, mas orem a Deus para priorizar, colocar a tua família a buscar a presença do Senhor, a estar nos átrios do Senhor. Se nós não desejamos a casa de Deus que está aqui na terra, será que nós desejamos a que está preparada e reservada para nós na eternidade? Não estou acusando, eu estou perguntando, e eu pergunto para mim também, e às vezes eu fico preocupada. Se eu também tenho a tendência também, né? E às vezes eu vou, Jesus, aí eu vou para oração, deixa não. Trabalha no meu coração, porque eu também sou pecadora. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a nós entender essas coisas. Ana, mulher que levou a sério estes salmos. E o ponto 6, na presença de Deus, como ela vivia, não se perde tempo. E nós ouvimos o meu irmão falar aqui de tempo. O tempo melhor que passamos é aonde, igreja do Senhor? Irmãs do ciclo de oração, pergunta para mim e para você: qual é o lugar melhor que nós ocupamos o nosso tempo? Qual é? Aleluia!
presença de Deus. É passarmos tempo que nós estamos aqui, 1h30, 2 horas, na presença de Deus. Na presença de Deus nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo na nossa vida. Aleluia! Ah, mas será que é só na minha vida? Não, irmãos, quando nós investimos tempo nas nossas vidas, automaticamente Deus vai atingir positivamente a vida dos nossos maridos, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos parentes, a vida da igreja, da congregação, dos vizinhos, da cidade, do bairro, do estado, da nação. Esse bairro aqui é abençoado porque tem uma igreja aqui. Você é abençoado que você faz parte dessa extensão da bênção que alcança o bairro, cidade, estado, nação e país. Então por isso que o inimigo faz de tudo para que eu e você não priorize em servir a Deus. Porque uma mulher que ela faz isso, ela influencia positivamente muitas pessoas, amém? A mulher contemporânea, nós assim, a mulher, ela precisa o quê? Resgatar o legado. Muitos já têm perdido de ser uma verdadeira apaixonada por Deus, a ponto de sua alma suspirar pelos arraiais, sabe, de outras coisas. Mas Ana, ela suspirava para estar na casa de Deus. Salmo 26:8 diz: Senhor, eu tenho amado a tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Ana entendia isso, e no templo Ana se alimentava o seu espírito, a sua alma, e ela era satisfeita. Era aquela mulher que fica reclamando: tá dando tudo errado. E aí às vezes quando tá dando tudo errado, desconta na outra que não tem nada a ver, que tá tudo errado. Não, vai dar tudo certo. Ame a casa de Deus, suspire pela presença de Deus, porque aqui está a glória do Senhor. Na casa de Deus está a glória do Senhor, e debaixo dessa glória a cura, a libertação, a transformação, a resposta de oração, a vitória para você e sua família, a salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A cumprimento de promessas, aleluia. E no Salmo 16:11 ainda diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus quer que você veja, aleluia, a vereda da vida, que você sinta a presença e a abundância de alegria, porque a mão direita de Deus, diz este salmista, que há delícias perpetuamente, há alegria, há coisas boas, há coisas gostosas, e o inimigo quer te privar disso, mas há uma condição: precisamos priorizar e servir. Esta mulher, irmãos, priorizava acima de tudo o reino de Deus. Nós estamos num século tão secularizado, com tanta busca em ter. E eu lembro de Japão, aqui teve aquela época que a moda era foto, né? Todo mundo querendo se formatear, se virar fotógrafo. Até o Jefferson tentou, né, Jefferson? Tentou naquela época? Ser fotógrafo. Então tem aquelas coisas de época. Agora nessa na época, tá, você abre lá nas fábricas, vamos malhar. Ninguém fala, antes de eu parar 7 anos atrás, não era nem tanto malhar, era dieta. Era dieta da banana, era dieta de não sei o que, era dieta. Aí até eu entrei no negócio da banana e falei: amor, compra banana pra mim. E eu pesava ainda só 50 quilos. 50 quilos. Aí o Henrique foi comprar banana, não tinha banana. Não tinha banana. Saiu na TV japonesa, irmãos, os japoneses brasileiros. Aí quando veio aquele jornal passando sobre a banana que emagrece, comer de manhã, aí tinha uma moça que trabalhava com nós e ela era magrinha. E na hora dos que eu só via ela com banana. Aí eu falei para as meninas: é banana, imagine, 60 mulheres trabalhando. Aí foi lá em Fukuro comprar banana. Fora os japoneses que assistiu, não tinha banana. Nem para nós fazer dieta não dava. Então tem aquela época. Mas agora é o tal de zumba. Sei lá, né, irmã? Eu fazia exercício, irmãs, até 7 anos atrás, mas devido à deficiência que a gente está passando e não pode, mas eu fazia.
mas conciliando para não atrapalhar a obra, tá? Mas tem gente que está cultuando tanto o corpo, está priorizando tanto a estética, que está esquecendo. Não sou contra, irmãos. O médico manda eu caminhar, aí tem vezes ele fala, não vai caminhar que é perigoso. Aí quando dá uma melhoradinha nos exames, caminha um pouquinho. Aí depois fala, não, fica só deitado. Mas desse jeito não sai da cama, você tem que ficar deitado. Então tem casos que é saúde, a gente entende. Mas irmão, como você se sente no dia de oração da igreja, que as irmãs estão lá orando, você está lá? Faz no outro dia, faz. Mas no dia da oração, que a igreja te convoca, vai orar. Dentro da escola dominical, como você se sente, seus irmãos estão em batalha e você lá? Vai de manhã, vai depois, vai na escola dominical. Culto, ensaio. Ah, mas é muita coisa na igreja. Não, vai em outro horário e vai nesse. Deus vai te cumprir as suas promessas. Ana e Simeão não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E se nós formos ver lá as cartas lá em Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia, ele fala, diz assim, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, não é? E ele também faz uma promessa gloriosa, te guardarei aonde? Na hora da tentação. Para outra igreja, ele fala, virei a ti a hora que não. Se nós não fizer isso aqui, não vamos ser guardados. Virá a hora que nós não sabemos. Exemplo, Simeão, ninguém contou para ele, nem Maria. Mas pelo Espírito Santo eles sabiam. Glória a Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Mateus 6:33 foi falado aqui nessa noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Países estão em guerra. Países estão com dificuldade financeiras. Empresas se fecham. No Japão até há uma condição, mas a gente que nos traz um pouco de segurança, entre aspas. Então, mas no geral nós vemos pessoas sem salários, mesmo que trabalharam, mesmo que se dedicaram, não receberam seus benefícios, nem os seus pagamentos. Pessoas que ajudou pessoas, pensando que depois estas pessoas poderia ajudar, e não ajudou e ficaram decepcionados. Mas quem busca o reino de Deus, quem prioriza servir a Deus, esse Deus, ele paga adiantado. Esse Deus apagou adiantado. Chegaram para mim e disseram, Sandra, você é fanática, você é assim. Eu disse, o que eu faço é pouco, porque Jesus faz por mim. Aí nós se achamos quando faz uma coisinha. Aí eu fiz isso para Jesus. Eu tenho um filho, irmã, em 2, 3, né? A filha não faz isso. Mas o mais velho tá com 34 anos. E o Gerson conhece, e ele é bagunceirão. Mas o dia que ele passava pano no chão, né? Aí na hora que você ia, não põe o pé aí, não põe aí, que eu passei, nunca passa. Mas quando passa, a gente não pode nem pôr o pé onde ele limpou. Agora o outro de 32 anos, ele já é diferente, ele não faz. Aí o dia que ele faz, ele fica meio escutando, aquele dia eu lavei a louça. Aquele dia eu fiz isso. Aquele dia eu fiz, mas foi aquele dia. A gente tem esse hábito, irmãos, tem hábito. Mas para Deus, irmão, por mais que eu e você faça, por mais que nós nos dispomos, a nossa recompensa, irmãos, está guardada com Ele. Ele vai recompensar. Mas a gente não pode chegar, Deus me dá porque eu fiz. Não.
Deus, eu fiz porque o Senhor me abençoou, o Senhor me salvou, e eu quero retribuir este amor que o Senhor me amou primeiro, priorizando e te servindo. Glória a Deus. Aleluia. E esse priorizar, você vê, é Deus. Eu sirvo a Deus, não sirvo o meu pastor, meu dirigente, a irmã de inspiração, a coordenadora, ou a irmã que limpa o chão, ou o diácono que ajuda lá, ou ajuda os diáconos. É servir. Ajuda a carga do diácono, da sua coordenadora, dos seus coordenadores, dos seus dirigentes, os homens de Deus que Deus colocou para cuidar de vocês. Ore por eles, ajude a eles, não seja um peso, porque na união, onde nós chegamos para os jovens ali na sede, olha jovens, eu não vou falar nada, mas estude Atos 2. Leiam Atos 2. Aí só resumir que na união deles, Deus acrescentava aqueles que se havia de salvar. O segredo é esse: nos unir. Que Deus vai acrescentar. Aí eles falam: oh Deus, nos envia eles, oh Deus, envia eles a nós. Mas que Deus vai acrescentar. Mas vamos lutar pela união. Aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. No versículo 37 do capítulo 2 do tema, diz: e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. 38. E sobrevindo na mesma hora, ela, naquele momento que Jesus estava sendo apresentado, dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, e o que nós queremos dizer nesta noite? O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está aqui. E que nesta hora você possa dar graças a Deus e se alegrar e falar dele a todos que esperam a redenção em Jerusalém. Então abra a tua boca, glorifique. Se não tem força, a luta está sendo grande, adore a ele, não porque ele pode te dar, mas pelo que Deus é. E se você conseguir isso nesta noite, ser sensível à presença desse Espírito Santo, e como Ana tinha convicção e certeza que aquele menino era Jesus, o Salvador do mundo, então ponha na tua cabeça e deixa descer para o teu coração que o Salvador do mundo está aqui nesta noite, e ele te chama para você priorizar a ele e servir a ele. Mulher, Ana priorizava Deus, mas também nós vemos um homem, Paulo, priorizando servir a Deus. E na oração de quarta-feira ali na sede, aí foi ministrada a palavra e marcou meu coração. Depois falando de todo o sofrimento de Paulo, açoitado, caluniado, difamado, mesmo ele era perseguido por tudo isso, porque ele priorizava em servir. Priorizava em servir. Foi preso, foi açoitado, passou noites em frio, passou pela morte, passou fome, mas depois ele fala, eu lembro que aí meu esposo disse, mas ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. E nós queremos encerrar nesta noite, que independente das circunstâncias, irmãos, não impede de nós priorizar em servir. Mas uma coisa que eu e você precisamos guardar em nosso coração é a fé. E independente da dificuldade de ontem, de antes de ontem, de anos ou de hoje, saiba que o teu Redentor vive. Saiba que o teu Redentor está aqui. E creia, diga em alto som, se você quiser, ou quando você chegar na tua casa, ou na hora que você for para o seu lugar, ou aqui agora, ou depois no momento da oração: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde eu vou eleger, eu vou colocar, eu vou decidir priorizar e servir. Porque Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. E talvez
Talvez você se esqueceu da promessa. Meu Deus. Mas Deus não esqueceu da tua promessa. Temos exemplos de mulher comum como nós. E ainda mais ainda, quem tem 89 anos, 88 anos aqui, tem alguém? Tem, irmã? Será que eu chego lá? Quantos anos a irmã tem? Então, e tá aqui. Vai nós que estamos mais novos um pouquinho. Então não tem desculpa. Minha mãe, eu conversando com a minha mãe, ela disse que o ciclo de oração de lá estava saindo uma vez toda semana para fazer visita nos lares. Mas devido ao pedido, vem orando no meu lar, elas aumentou para terça e quinta. Aí chama as mais novas, vamos lá na casa orar. E a minha mãe falou que elas falam, não, tem que levar o filho para a escolinha, tal hora tem isso, tal hora tem aquilo, né? Aí a mamãe Sandra, tem uma irmã que está tão velhinha, mas está tão doente, que quando a gente sai para visita, nós temos medo dela morrer no caminho. Mas ela está indo lá, irmão, servindo a Deus. Elas estão indo nas casas orar para aqueles que estão passando dificuldade. Elas estão indo levar assistência social. Ainda que alguém ajude aquela velhinha a pôr ela dentro do carro. Mas ela está indo lá presenciando. Talvez ela pode estar dando trabalho um pouco para as irmãs para conduzir ela. Mas ela está ali presente na intercessão, priorizando com jejum e oração. Mas o maior exemplo que nós não podemos esquecer, e o qual Jesus disse que aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E no Evangelho de João, no 4:34, Jesus diz assim, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se você ler os versículos antes, os discípulos preocupados, Jesus come, Jesus bebe, os outros também devem estar com fome. Jesus, o senhor não está com fome? Come. Jesus responde para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, seguir a Jesus é seguir os seus exemplos. E tá? Que são muitos exemplos. Jesus nos deixa esse de servir, priorizar e servir. Era mais que o alimento, fazer a vontade de Deus e servir. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus, que convence-nos do juízo, do pecado e da justiça, possa me convencer, a mim e a você, a nós também priorizar e servir. E podemos seguir esse exemplo de Jesus e dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus te enviou para esta nação que é Japão. Deus te enviou para aquele caixá que você está trabalhando. Deus te enviou para aquela escola que você estuda. Deus tem te enviado para vários lugares com propósito. Amanhã o CDC, as crianças vão estudar lá na sede sobre que Jesus veio para me salvar. E tiramos aquela passagem bíblica de Zaqueu. Tão engraçado, tão estranho, é um anãozinho. Às vezes você vai ver um anãozinho subir na árvore, não vai rir, né? Talvez a gente ri. Mas em tudo, Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito de deixar ele subir. Jesus foi a ele, Jesus pediu para ele descer, Jesus foi à casa dele. Tudo tem um propósito. E nesse tudo tem um propósito. Eu quero trazer para o teu coração, na pessoa do Espírito Santo, Deus em tudo na sua vida tem um propósito, com os acertos, com os erros, com as lutas. Mas hoje, nesta noite, ele disse, desce depressa, porque a prioridade é me servir. Desce depressa, porque a prioridade é me servir. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor. E vamos guardar a fé. Porque se você não tiver fé, você vai falhar em uma dessas áreas. Se você não acreditar no que está sendo falado na palavra de Deus ou na palavra de Deus, você não vai conseguir combater o bom combate. Você não vai acabar essa carreira. Você não vai guardar a fé. Dobrar os teus joelhos.
Mas se você guardar esta fé, você vai conseguir prioridade e servir ao Senhor. Quanto sente a alegria do Senhor nesta noite? Mas irmã, está difícil. Não estou conseguindo ter fé. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: quem não tem fé, peça. Quem não tem fé, peça. Quem não tem fé, peça. Nós precisamos de fé para priorizar. Nós precisamos de fé para servir. Nós precisamos de fé para servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos de fé para alcançar a vitória. Nós precisamos de fé para quando nós orarmos: Senhor, salva, e Deus salvar. Nós precisamos de fé para esperar. Simeão e Ana tinham fé, ainda que o silêncio estava acontecendo há muitos anos. Eles nasceram no meio desse silêncio, mas eles creram na palavra de Deus. Eles tiveram fé. Sou o Deus na tua vida, sou o Deus na tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto